Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, a enorme ofensiva ucraniana em Kharkiv, que já cortou Izium, já cortou um monte de cidades ali, está perto de circular as tropas russas em Izium. Imagina o que é isso, 20 mil soldados russos presos, é uma coisa realmente excepcional. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 9 de setembro de 2022, essas notícias foram sugeridas por Fumar Explode, ZBD e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E vamos agilizar esse negócio porque tem muita coisa para falar, mas muita coisa mesmo. Eu não sei se vai dar tempo de falar nem a metade do que eu abri de aba aqui, né? Mas vamos começar com as excelentes notícias. Se você vier aqui na região de Izium, onde havia uma pequena entradinha aqui, lembra que eles começaram a invadir aqui outro dia, ontem a gente não teve muita novidade, e agora já está toda essa área aqui livre pelos ucranianos, né? Mas na verdade a gente vai ver que está muito mais do que isso, esse avanço aqui, né? Várias cidades já estão confirmadas, um monte de imagem de bandeirinha ucraniana sendo colocada em várias cidades da região. Essa daqui é Balaklia. Balaklia é essa cidade aqui. Ontem ainda estava, né, ainda tinha, quando eu falei no vídeo de ontem, ainda tinha alguns focos de resistência por ali, coisa e tal, mas já acabou tudo, a cidade já está 100% nas mãos ucranianas. E não só isso, aqui ó, o pessoal recebendo, os ucranianos recebendo os soldados, né, de volta na cidade, também em Balaklia. Isso aqui se repetiu também em várias cidades da região, com a população recebendo de volta os soldados ucranianos. Por que isso? Sabe qual é a maior reclamação da população local? É que está começando agora lá no hemisfério norte o ano letivo deles lá, né? Está começando mais um ano letivo e o pessoal estava preocupado das crianças estudarem com a metodologia russa, porque os russos, evidentemente, estavam obrigando todo mundo a aprender em russo, a estudar história russa, aquela história toda que a gente sabe, e os ucranianos não querem isso, né? Então, receberam muito bem recebidos os soldados ucranianos libertando as populações ali, né? Aqui uma outra cidade, Ivanivka, também naquela região, Borshivka, e, cara, se eu for passar todas as que tem as bandeirinhas sendo levantadas e coisa e tal, as placas sendo pintadas, tá vendo? Os russos tinham pintado ela com as cores da bandeira russa, agora os ucranianos já tiveram tempo de pintar a plaquinha com a cor ucraniana já, para você ver que realmente tomaram com muita tranquilidade aqui. Essa daqui é a cidade de Shevchenko. Shevchenko, essa cidade aqui, ó, que a gente tinha falado ontem, que ainda estava brigando e coisa e tal, não, já tomaram a cidade, já passaram, já estão aqui, segundo estão dizendo, já tomaram até cidades aqui próximas a Kupiansk. Aqui, ó, Holubivka já está na mão dos ucranianos, tem outras cidadezinhas aqui também, eu não sei o nome direito, a gente vai ver isso mais adiante. Mas eles já estão nos arredores de Kupiansk batalhando a cidade. A batalha de Kupiansk já começou. Ou seja, eu não vou mostrar todas as bandeirinhas, se você procurar no Twitter, tá cheio de bandeirinha aí, né? As forças armadas ucranianas liberaram mais de 20 cidades ali na região de Kharkiv nessa ofensiva, entrando mais de 50 quilômetros dentro das posições dos ocupantes, né? Então, ou seja, o que a gente está vendo aqui, eles entraram muito fundo, já estão nos arredores de Kupiansk fazendo o ataque à cidade, né? Essa imagem aqui foi tirada de um blog de propagandistas russos, explicando a situação, o pessoal vendo isso como tragédia completa, né? Eles dizem aqui que ainda teria alguma coisa aqui em Balaklia, ainda teria algumas tropas russas aqui, mas não tem mais, isso aqui já foi tomado pelos ucranianos, mas repara como é que toda essa área aqui também já foi tomada, enfim. E eles já estão ameaçando a única rota de chegada a Izium. Repara, aqui tem esse grande rio aqui, que é o rio Oskil. O rio Oskil é um rio pequenininho que vem aqui, aí forma um reservatório grande aqui. Aqui embaixo é a barragem do reservatório do rio Oskil. E essa margem de cá já está sendo dominada pelos ucranianos totalmente, né? A estrada que abastece Izium passa do lado de cá do reservatório. Mas evidentemente que isso aqui, embora seja uma distância grande, é perfeitamente atingível com obuses. Então, os ucranianos podem dificultar em muito o acesso dos russos aqui. Além do que, existe uma ponte aqui nessa cidadezinha aqui que já está em controle dos ucranianos
para o lado de cá. Não dá para saber se essa ponte está podendo ser usada, pode ser que ela tenha sido destruída. Mas de qualquer forma tem outra ponte aqui também. Também, de novo, não se sabe se ela pode ser usada. De qualquer forma, a situação aqui já está difícil para os russos usarem essa via, né? Inclusive com a guerra em Kupiansk, que eles estão mostrando que já tem ataque aqui. E como eu falei, isso daqui são os russos avisando. Ou seja, os ucranianos já estão, na verdade, nos outskirts aqui, na periferia de Kupiansk, aqui nessa região, né? E Izium, vocês sabem, é a cidade que tem 20 mil tropas russas aqui na região. Se os ucranianos fecharam isso daqui, se eles agora fecharem... Deixa eu botar nesse outro mapa aqui que eu posso mover ele, né? Repara, os ucranianos já estão aqui nessa reservatório daqui, então os russos não tem mais como sair para cá. Aqui tem a represa e tem o rio também, que é um rio grande por aqui. Os ucranianos também estão forçando deste lado de cá. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Se eles conseguirem chegar aqui na represa, meu amigo, a gente fechou 20 mil russos presos aqui sem ter como se comunicar. É mais gente até do que tem lá, lá em Kherson, né? Impressionante realmente essa contraofensiva, a força dessa contraofensiva ucraniana, né? Isso aqui foi em Kakhovka em Kherson. Explosão, dá para ver grande explosão, né? Kakhovka fica do lado de cá. Aqui lembra, tem Nova Kakhovka, é onde fica a represa. Um pouco antes dela tem a cidade de Kakhovka, que é onde foi essa grande explosão lá, né? Aqui eles estão dizendo que foram atacadas várias barcaças, né, que estavam fazendo a travessia ali em Rolapristan. Rolapristan é algum lugar aqui perto, aqui, ó, mais ao sul aqui, ó. É um lugar em que o rio é menor um pouquinho, então eles estavam fazendo esse transporte por aqui, próximo a Kherson, e essas barcaças foram todas destruídas pelos ucranianos, né? Aquela ideia que a gente continuou falando para vocês, aqui em Kherson, a Ucrânia ela está enfraquecendo as forças aqui, está avançando bastante por aqui, a gente vai falar sobre isso, está avançando aqui também, principalmente próximo a Mykolaiv, mas além disso, a grande ideia deles é não deixar os russos reabastecerem essas tropas aqui, cortar a comunicação completamente dessas tropas, né? Então daí destruíram essas barcaças aqui. Aqui foi uma explosão no checkpoint de Vasilivka. O checkpoint de Vasilivka é este aqui, ó, é nesta região aqui. Lembra que a gente está falando que eles estão preparando uma outra contraofensiva nessa região de Zaporizhia, né? Eu não sei se é verdade, não sei, a gente não sabe se vai ter alguma coisa. Por hora, o que a gente teve foi justamente um grande ataque ucraniano aqui no checkpoint de Vasilivka. Uma grande explosão aqui, provavelmente pegando algum depósito de munição nessa região. Outra coisa, teve ataque à base de saque lá na Crimeia. Lembra aquela base? Olha só, foi um ataque grande, olha a quantidade de fumaça que tá saindo aqui, né? Lembra aquela base de saque que foi atingida lá, já faz mais de mês isso, né? Que destruíram vários aviões russos e coisa e tal, e foi um grande evento os ucranianos conseguirem atingir essa base, porque ela está muito dentro das linhas russas, né? Saki fica aqui dentro da Crimeia, e parece que ontem novamente teve um ataque aqui grande nessa base de Saki. Bom, parece que agora pela manhã também falaram sobre explosões em Sevastopol. A gente não tem imagem das explosões em Sevastopol, mas aparentemente também houve coisa atingida aqui. Enfim, teve um monte, teve em Berdiansk também ontem, teve em Melitopol, teve um monte de explosão de ontem para hoje. Aquilo que eu falo para vocês, tem tanta coisa para a gente falar aqui que se eu não andar rápido, a gente não consegue falar tudo, então vamos agilizar aqui. Avanço russo aqui na região de Mykolaiv e Kherson, né? Vocês sabem, os ucranianos impuseram um silêncio muito grande nessa região de Kherson. A gente não tem informações vindas dos ucranianos, só dos bloggers russos. E aí o que aconteceu nos últimos dias? Como está tendo tanta ação lá em Kharkiv, os blogs russos praticamente não estão falando sobre a região de Kherson, e daí a gente não tem informação nenhuma. Ninguém sabe de nada do que está acontecendo aqui. Você pode reparar que teve um monte de coisas liberadas por aqui, enfim, um monte de aviso de avanço ucraniano antes aqui, mas de repente aparentemente parou aqui. Não é que tenha parado, o que aconteceu é isso, a gente não tem informação do lado ucraniano devido ao OPSEC, né, ao sigilo que foi colocado nisso daí, a gente só tem informação do lado russo.
E o que está acontecendo com os vários bloggers militares russos? Eles estão todos falando de Kharkiv, então a gente não tem informação daqui. Então o que a gente tem aqui? Esse blogger russo, o Haibar, ele está falando justamente que houve um grande avanço ucraniano na região da 20ª Divisão de Rifle Motorizado da Força Armada Russa, que está aqui nessa região, né? Se você ver o relato que tem aqui, o relato é ainda pior, olha só. Unidades da 20ª Divisão de Rifles Motorizados ocupando posições próximo à vila de Kiselivka. Vamos ver isso aqui. Kiselivka é aqui, ó. Então eles estão falando de um avanço ucraniano que teria vindo nessa direção aqui, próximo à vila de Kiselivka. Kiselivka está ocupada pelos russos ainda, mas unidades lá da Kiselivka, eles deixaram suas posições sem avisar seus vizinhos e retraíram para o Dnipro. Dnieper é o nome russo do rio Dnipro. Ou seja, os russos fugiram. O pessoal medrou, saiu correndo, fugiu em direção ao rio, né? Os ucranianos estão indo para Kiselivka agora. Vai levar eles 3 horas para caminhar até Chernobyivka dali. Ninguém responde por isso do nosso lado, ninguém sabe o que está acontecendo. A estupidez deles, a artilharia está silenciosa. Ou seja, o que ele está descrevendo aqui é o completo caos na frente russa nessa região. Então repara que a gente não está tendo informações do que está acontecendo ali, porque justamente o pessoal está focado lá em Kharkiv, que também está um caos completo, um caos muito maior. Mas, segundo eles estão dizendo, os russos abandonaram Kiselivka, e Kiselivka já fica pertinho de Chernobyivka. Chernobyivka é onde é a principal força russa, ali na região de Kherson, aqui do lado direito do Dnipro, né? Então, aparentemente, está tendo esse avanço. Como eu falei para vocês, a gente não está tendo informações, porque a gente só tem informações do lado russo, e o lado russo está mais preocupado com Kharkiv do que com Kherson, mas realmente a coisa está complicada aqui também, né? Colunas de caminhões e carros armados russos estão se movendo de Chernobyivka em direção ao rio Dnipro. Será que o pessoal está abandonando o Kherson, né? Pode ser uma coisa, pode ser uma alternativa. Estão precisando de gente lá em Kharkiv, vão tirar as tropas da região de Kherson. Será? Enfim, nesse desespero lá em Kharkiv, né, voltando a falar de Kharkiv, porque tem muita coisa para falar de Kharkiv, os russos, no desespero, tentando fugir, acabaram caindo num rio ali na região e afundaram 3 transportadores de pessoal aqui. Parece que um quase conseguiu passar, dá para ver que ele chegou até lá na margem do outro lado, mas acabou também afundando. Um monte de munição, um monte de coisa, e perderam os 3 carros naufragados nessa região aqui, né? Eu imagino que os russos em si devem ter fugido nadando ou a pé daqui, mas perderam os 3 carros aqui fugindo. E vamos ver agora algumas mensagens de combatentes, de bloggers militares russos, que, como eu falei, é o que a gente tem de mais informação, são dos bloggers militares russos. Apesar de que, né, é uma coisa curiosa isso, inclusive. Como é que do lado ucraniano, lá em Kharkiv, o pessoal não se importa de dar informação, não se importa de falar, olha assim, não, pegamos a cidade tal, lá tudo aberto. No lado de Kherson não se fala nada, você não tem uma imagem de ucranianos avançando ali em Kherson, ninguém fala nada, todo mundo quietinho. É uma diferença de tratamento que é realmente impressionante. Tem alguma coisa ainda que a gente não está sabendo ainda na diferença entre essas duas ofensivas ucranianas, né? Mas vamos lá, aqui o Dmitry trouxe um blogger russo falando sobre a situação, sobre o quanto Kupiansk é importante para os russos e, lógico, para os ucranianos, né? Então, o grande problema aqui, segundo ele fala, é justamente Kupiansk, Kupiansk agora está em perigo. Tem um grande entroncamento de linhas ferroviárias, mas não só isso, a gente já falou, né? Também tem a questão de que rodoviária também é um hub muito importante naquela região. Ele fala aqui, ó, é o importância número 1 de logística, o hub de importância número 1 em logística em toda a região noroeste ali da invasão russa da Ucrânia, né? Eles antes estavam protegidos, porque eles estavam muito na retaguarda, até conseguiam ser atingidos por HIMARS e coisa e tal, mas era muito difícil. Agora eles já estão a nível de artilharia, já podem ser atingidos diretamente, e mais do que isso, como eu falei para vocês, já começou a Batalha de Kupiansk, né?
Aqui eles estão explicando onde é que está Kupiansk aqui, tem a linha férrea vindo daqui, tem outra vindo daqui, tem também estradas passando pela região, tem um monte de coisa nessa região de Kupiansk, né? E principalmente os russos usam isso para atingir Izium, né? Izium é a grande base russa naquela região ali. Aqui de novo o Igor Strelkov, vocês conhecem ele, é aquele também conhecido como Igor Girkin, ele é um terrorista, um criminoso de guerra, foi um dos responsáveis russos pela derrubada do voo MH17 lá em 2014, um voo civil que foi derrubado por russos nessa região. E ele, depois disso, ele foi afastado do comando dos militares russos ali naquela região e se tornou uma espécie de especialista militar, fica fazendo blog sobre a situação ali na região. E ele deu um depoimento aqui dizendo basicamente Alles kaputt. Está escrito Alles kaputt aqui, que é um termo em alemão. Está escrito com caracteres cirílicos aqui, mas é alemão na verdade, que quer dizer já era, deu ruim, acabou, né? E foi um termo usado inclusive na Segunda Guerra também pelos alemães em algumas situações. Alles kaputt quer dizer que F geral, entendeu? Já era. Ele está descrevendo aqui como que os russos foram pegos de surpresa por várias linhas e que os ucranianos têm 9.000 homens participando dessa ofensiva, então é muito mais do que eles imaginavam. Eles não imaginavam que os ucranianos tivessem essa força para conseguir avançar tanto, e que Kupiansk está em risco, e Kupiansk caindo, a situação vai ficar crítica para as tropas russas em toda aquela região, né? Aqui a gente está vendo em Svatovo uma linha de blindados caminhando em direção a Kupiansk, tá? Evidentemente, os russos estão reforçando a cidade. Eles não têm alternativa. Se eles deixarem cair Kupiansk, deu ruim em geral para os russos lá na região. Svatovo fica aqui. Onde está marcado esse trenzinho, essa coisa aqui? Então eles estão caminhando justamente em direção a Kupiansk. A ideia é justamente reforçar a segurança lá. A Batalha de Kupiansk começou. Mulheres e crianças já foram evacuados de Kupiansk e alguns russos que escaparam de Kupiansk disseram que as forças russas já transferiram a, entre aspas, capital de Kharkiv ocupada para Vovchansk. Vovchansk é essa cidade mais aqui ao norte, que também chegou a ser ameaçada pelos ucranianos, porque os ucranianos fizeram aquela contraofensiva coisa de 2 meses atrás, chegaram a avançar muito mais do que isso, chegaram até a linha aqui russa, mas depois os russos contra-atacaram, retomaram um pedaço aqui. De qualquer forma, Vovchansk agora é a atual capital, para onde foi o comando, né? Ou seja, os russos estão encarando Kupiansk como perdida já. Eles estão dando isso como perdida no final das contas. Já transferiram o comando todo para Vovchansk aqui, né? E um caso curioso é que quando os militares russos saem dessas cidades menores que eles ocuparam ali na região, eles estão evacuando os militares e coisa e tal, mas não quiseram levar os colaboradores. Colaboradores são o quê? São aqueles ucranianos que resolveram ajudar os russos nessa região. Então tem aqui um colaborador que evidentemente agora é um prisioneiro, vai para a cadeia, e os russos estão deixando eles para trás, né? E daí o pessoal avisando para o pessoal que é colaborador russo ali na região para ficar esperto, porque quando os russos fogem, eles não vão ajudar os colaboradores não, né? E é isso daí, colaborador, traidor tem que se ferrar mesmo. Outra coisa que a gente já noticiou isso, mas agora a gente percebeu, agora que ficamos sabendo da importância dessa coisa. Alguns dias atrás, quando começou essa ofensiva em Kharkiv, se não me engano foi no dia 6 ou no dia 7 que a gente noticiou o início dessa contraofensiva, foi no dia 7 de setembro. A gente noticiou o início da contraofensiva lá em Kharkiv. A gente falou que esse rapaz aqui era um coronel que foi capturado pelos ucranianos. Só que agora descobriu-se que não, ele na verdade é um tenente-coronel, Andrei Sychevoy, que ele é o comandante do grupamento oeste russo. Ele é responsável, ele comanda metade das tropas russas que estão ali naquela região. É o cara de mais alto patente que foi capturado dos russos desde a Segunda Guerra. Então realmente, é lógico, isso não é incomum, tá? Os grandes oficiais, quando estão na frente de batalha, eles botam roupa de oficiais subalternos ou até roupa de praça, roupa de soldado, porque né, não querem ser alvo, né? Então, é impressionante essa captura. Certamente ele é um cara de alto nível, isso vai permitir a troca por um grande número de prisioneiros de guerra
ucranianos, ou talvez os ucranianos prefiram até reter ele para que ele responda pelos crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia, né? Esse cara foi capturado vivo, é prisioneiro de guerra agora, um general que comandava metade das tropas russas que estão invadindo a Ucrânia. E como diz o Michael Fall aqui, eu tenho certeza que o jogo da culpa já começou lá na Rússia. Ou seja, neste momento, o pessoal russo está apavorado, as defesas russas estão desabando, o exército russo, a organização está toda destruindo. É lógico, a gente sabe que eles não vão cair totalmente, o exército russo vai se reorganizar, vai tentar recompor e segurar alguma coisa nessa batalha, mas certamente não tem mais como esconder a falha que está sendo essa invasão da Ucrânia. E aquilo que eu falei para vocês, a gente está vendo isso este ano ainda. Imagina o quanto que o exército ucraniano consegue fazer em 2 anos. Vai acabar, vai retomar tudo, vai retomar Crimeia, vai retomar Donbás inteiro, acabou. Se quiser ainda morder um pedacinho ali de Belgorod, Rostov-on-Don ainda, o exército ucraniano vai fazer se quiser. Eu não acredito que queira, porque não vai querer confusão além das fronteiras dele, mas tá mais do que claro que o exército russo não tem condições de manter as áreas que ele ocupou de fevereiro para cá, e nem as áreas antigas de 2014 para cá, devido a 2 fatores. Primeiro, as sanções à Rússia, e segundo, o fato dos ucranianos estarem usando armamento de melhor qualidade, o armamento ocidental, né? Então, lá na Rússia agora o que se fala é de quem é a culpa dessa coisa toda. A gente sabe de quem é a culpa dessa coisa toda. É do Putin. O Instituto para Estudo da Guerra está falando sobre a tragédia que está sendo para os russos, né, essa ofensiva em Kharkiv, o quanto os bloggers militares russos começaram uma briga agora de uns contra os outros, está todo mundo sem saber o que fazer, todo mundo meio que batendo em desespero. Aí o que acontece? Uns começam a falar algumas coisas, o outro fala, não, você não pode falar isso porque você está entregando segredo para o inimigo, não sei o que lá. Mas no final das contas é isso daí, não tem muito o que dizer, está mais do que na cara que a desorganização é completa ali. Como disse o Igor Strelkov, alles kaput para os russos ali na região, né? Bom, e esse cara aqui é um dos editores desse estudo aqui do Instituto para o Estudo da Guerra, e ele falando sobre como é que está o mapa que eles estão falando ali, e eles dizendo que não, que a gente não botou algumas cidades porque a gente é muito conservador, eu não quero dizer que a cidade já está na mão dos ucranianos sem ter muita evidência, e aí ele fala que como que Shevchenko já certamente já está na mão dos ucranianos, né, e outras cidades aqui também. A discussão é grande, justamente porque os ucranianos estão avançando tão rápido que está difícil você coletar essas informações lá, né? E um outro ponto é este daqui, ó. O Chris O, ele traz uma situação que os próprios bloggers militares russos falando que Dovenk foi abandonada. O que é Dovenk? É essa cidade aqui, tá vendo? No fronte de Izium. E por que Dovenk é importante nessa história toda? Primeiro explica. Por que Dovenk foi abandonada? Dovenk foi abandonada porque as tropas daqui foram enviadas para Kherson. A armadilha dos ucranianos funcionou direitinho, os russos caíram direitinho. Mandaram as tropas lá para Kherson, não ficou ninguém. Houve uma falha de comando qualquer lá, não ficou ninguém cuidando de Dovenk, e os ucranianos simplesmente pegaram de volta. Não precisaram nem lutar para tomar Dovenk. Só que, como a gente já falou, né, os ucranianos estão também com um agrupamento de tropas significativo aqui, provavelmente preparando uma ofensiva aqui também, nessa região também. Eles já tinham avançado, já tinham retomado várias partes aqui dessa região próxima a Izium. E por que isso aqui, Dovenk, é importante? Porque lembra que eu falei, né? Os russos, eles não conseguem passar do lado direito do rio Oskil. E agora, se daqui os ucranianos conseguirem fechar até essa região aqui, ó, tomarem essas pontes aqui até a represa, repara como aqui é muita mata, né? Uma área de mata muito grande, não tem local, não tem cidades, não tem nada aqui. Então é uma área que eles podem usar a mesma estratégia que eles usaram para iniciar essa contraofensiva aqui em Balaklia. Então eles podem usar essa mesma estratégia de infiltração pela floresta para tomar essa região aqui e chegar até a fronteira. Ou seja, tomando essa região aqui, com essa margem toda aqui tomada pelos ucranianos do lado de cá, o pessoal em Izium não tem para onde ir. Izium vai estar cortada do resto todo, com 20 mil soldados russos sem ter o que fazer. Então, é o que eles estão reclamando disso daqui, que os russos tiraram tanta gente dali
de Dovenk, que ficou totalmente desprotegida a região, né? E finalmente aqui um outro analista militar russo dizendo que, olha só, a verdade é a seguinte, as forças armadas ucranianas totalmente ganharam nessa região. Ganharam, embrulharam o exército russo para presente, mandaram entregar, porque acabou, não tem mais o que fazer aqui. Ganharam. Izium deve se preparar para a batalha. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, como a gente já falou, já começou a batalha de Kupiansk e muito em breve vai começar a batalha de Izium. Os ucranianos vão acabar retomando Izium, né? É lógico, como muito da força que foi recolocada lá no sul, em Kherson, talvez não existam mais 20 mil soldados aqui em Izium. Mas ainda é uma grande quantidade de gente que tem aqui, justamente porque para o objetivo de pegar Donetsk inteiro, essa cidade de Izium é fundamental, porque ela permite o ataque a Sloviansk e Kramatorsk, né? Então, talvez não tenha 20 mil soldados russos aqui mais, mas ainda tem muito soldado por lá. Enfim, realmente a situação parece ser bastante crítica para os russos na região de Kharkiv, né? Aqui a tradução de um outro blog russo também falando sobre isso, né? Por que ninguém está discutindo a região de Izium? Vocês não têm um Google Maps no Yandex, né? Vocês não conseguem enxergar o problema aqui? Para eles isolarem nossas tropas, eles precisam estar em todas as direções ao redor delas, né? Forçar o Oskol, que é o rio, né? Aquele rio ali, ao sul de Kupiansk, com certeza sugere que eles têm esses planos. Mas eu espero que nossas tropas não deixem esse tipo de coisa acontecer. Apesar de que as nossas tropas têm nos surpreendido ultimamente, né? Ou seja, o que eles estão falando aqui é justamente isso. Parece ser essa a estratégia ucraniana de fechar aqui em torno desse rio Oskol e trancar os russos na região de Izium, né? E bom, um documento interno do Ministério das Finanças russos mostra que, de fato, devem ter morrido 50 mil russos no mínimo. Essa carta aqui é do final de agosto e diz que foram pagos 361 bilhões de rublos em indenizações para famílias de russos mortos, só russos, sem contar o pessoal das, entre aspas, repúblicas separatistas lá da Ucrânia, que também morreu. Só os russos foi isso, né? E se você confirmar, para cada soldado morto a indenização é de 7,4 milhões de rublos, você chega na conta de 50 mil soldados russos, ou quase isso, 49 mil e uns quebrados soldados russos. Então dá para ver que, de fato, o número de mortos russos nessa guerra é muito grande. Isso a gente está falando de morto. Quando você fala de ferido, você pode multiplicar isso até por 3, né? Ou seja, aquela estimativa que a gente colocou de 75 mil soldados russos totalmente fora de combate, entre mortos e gravemente feridos, pode ser uma estimativa baixa no final das contas. Bom, um voluntário inglês, o Paul Urey, ele tinha sido capturado pelas forças russas ali na região de Donbás. Ele era voluntário, ele não estava lutando, não era soldado, não estava fazendo isso, estava fazendo um trabalho voluntário. Foi capturado pelos russos ali na região de Donbás. E aí, lembra, a gente falou sobre isso já fazem alguns meses atrás, que ele teria sofrido um ataque cardíaco na cadeia, segundo os russos, né? E agora devolveram o corpo dele numa troca de prisioneiros e o corpo dele tem sinais de tortura. Ou seja, o que aconteceu é que ele foi torturado até a morte. Muito triste esse tipo de coisa, típico de russo. Bom, o Putin foi flagrado num encontro muito tenso com comandantes militares durante os exercícios de guerra, né? Estão acontecendo aqueles exercícios de guerra lá em Vostok, lá do outro lado da Rússia, e a situação foi essa daqui, ó. O Putin entra junto com o Gerasimov, ninguém fala com ninguém, ele dá licença para todo mundo se sentar e se senta também, ele com o Gerasimov, e só depois de um tempo, aqui, ó, só depois de um tempo entra o Shoigu, um tempinho considerável, entrou o Shoigu, ninguém fala com ele. Acho que o Shoigu não está bem não, hein? Tem que tomar cuidado para não se suicidar sem querer. A Rússia está vendendo gás para a China a metade do preço depois das sanções à Europa. Lembra que eu falei? A Rússia não tem alternativa para fazer com o gás dela. Se ela não vende para a Europa, mas ela pode vender para a China e coisa e tal. Pode vender para a China. A China agora sabe que ela é a única cliente possível do gás russo, vai fazer o quê? Vai estrangular o preço, é o que está acontecendo. A Rússia está tendo que vender para a China por um preço muito mais baixo o gás russo.
vai quebrar a Rússia completamente em pouco tempo, essa política da Rússia, da própria Rússia, de não vender gás para a Europa, né? E até o Irã está começando a cortar suprimentos de gás para a Rússia, com medo de sanções, de mais sanções americanas. Porque lembra, as sanções que foram aplicadas à Rússia pelos Estados Unidos são as mais fortes da história. O Irã também já sofreu um monte de sanções, mas ele teme sofrer mais sanções ainda em virtude de se associar à Rússia. Então ele também está limitando investimentos em suprimento de gás para a Rússia, né? E estão dizendo que o Irã forneceu drones à Rússia para contra-atacar a ofensiva ucraniana. A gente sabe que teve alguma negociação, a gente sabe que os russos pediram. Se os iranianos entregaram ou não, a gente não sabe. Como eu falei, se eles estão preocupados até na questão do gás, em fornecer peças, em fornecer coisas para os russos, imagina avião de guerra. Mas pode ser que tenham entregue. De qualquer forma, esse negócio do drone iraniano ser bom pra caramba e coisa e tal, olha, eu não sei não, tem um vídeo aqui mostrando os exercícios com o drone, né, em que mostra claramente que o drone, que o exercício foi forjado. Quer ver, ó? Repara como ele vem, aí explode o alvo aqui, e depois que o drone cai, como é que é isso? Na verdade, o vídeo foi forjado, o Irã não tem drones assim tão bons no final das contas, né? Forjaram o vídeo de teste do drone iraniano. Mesmo que tenham entregado para a Rússia, duvido que isso vá fazer alguma diferença na guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.